A armadilha de ser bom. O que Maquiavel ensina sobre reconhecimento e respeito. Você já se perguntou quantas vezes foi respeitado por ser bom? Já sentiu que quanto mais tenta agradar, menos é valorizado? E se a sua obsessão por ser uma pessoa boa for justamente o que está destruindo você? Todos veem aquilo que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. Nicolau Maquiavel nos deixou esse alerta há séculos. E a verdade contida nele é simples, mas cruel. Você está cansado. Talvez nem saiba exatamente o porquê, mas sente. Sente como se carregasse um fardo invisível, uma obrigação constante em manter tudo em equilíbrio, agradar a todos, evitar conflitos a qualquer custo, ser sempre compreensivo e colocar as necessidades dos outros acima das suas. Desde cedo te ensinaram que ser bom era o único caminho, que os bons vencem no final, que basta ser justo, honesto, paciente e humilde para que o mundo, em sua justiça intrínseca, reconheça o seu valor. Mas, e se tudo isso for uma mentira confortável? Um script projetado apenas para te manter obediente, previsível, manipulável e dócil? Quantas vezes você silenciou sua própria voz para preservar a paz de um ambiente que já estava arruinado? Quantas vezes você engoliu o choro, a raiva, o orgulho ferido, só para não decepcionar ninguém? Quantas vezes deixou alguém te humilhar e ainda sorriu dizendo, está tudo bem? Essa bondade, que tanto te disseram ser uma virtude suprema, talvez seja apenas uma coleira disfarçada. O mundo real não recompensa os bons. O mundo recompensa os estratégicos. E se você está aqui ouvindo isso, é porque já sentiu essa dor na pele. Já se frustrou sendo o cara legal, a pessoa compreensiva, o amigo que entende tudo e aceita tudo, e percebeu como uma dor silenciosa. Quanto mais você se dobra, mais exigem de você. Quanto mais tenta ser aceito, menos é respeitado. É aqui que Maquiavel entra na nossa história, não como um ser maligno que a história caricata o pintou, mas como um dos primeiros homens a ter coragem de dizer a verdade nua e crua. A moralidade pura, quando desvinculada da realidade prática, é uma armadilha mortal. Ser visto como bom não é o mesmo que ser eficaz, e viver tentando agradar a todos é se tornar refém da própria gentileza. Esse texto é um convite direto à ruptura. Vamos atravessar juntos o véu da mentira moralista. Vamos expor o desconforto, a verdade sombria e necessária por trás dessa obsessão em ser bom. Você não precisa se tornar uma pessoa cruel ou insensível, mas precisa acordar urgente, porque, enquanto tenta agradar a todos, será escravo da imagem que construíram para você. E se você já está cansado de ser usado, ignorado e descartado, talvez esteja na hora de aprender com Maquiavel o que nunca te ensinaram nas escolas: como deixar de ser bonzinho e começar a ser respeitado. Você está pronto? Então preste atenção, porque a transformação do seu posicionamento começa agora. E se você está aqui nesse vídeo, aproveite para curtir o conteúdo e se inscreva no canal. A fantasia moralista e a realidade dos fatos. Você cresceu ouvindo que o certo era ser uma boa pessoa, que a gentileza gera gentileza, que basta ser honesto, justo, paciente e correto, e o universo conspira a seu favor. Mas e se eu te dissesse que essa ideia é uma armadilha cuidadosamente disfarçada, que a bondade sem estratégia é só uma isca vulnerável em um mundo que opera por interesse,
por domínio, por utilidade e por dinâmicas de poder. A verdade é que ser bom no senso comum virou sinônimo de apagamento pessoal. Ser bom se tornou não se impor, não dizer não causar desconforto nos outros. Ser bom virou calar a própria dor para não incomodar ninguém no ambiente. E o lado mais perverso dessa dinâmica é que quanto mais você tenta ser bom da forma que te ensinaram, mais se distancia de quem você realmente é. Ser bom dessa forma significa esquecer de si mesmo para caber nas expectativas alheias. É ser um ator num palco social, recitando falas que nem você mesmo acredita, e a plateia aplaude, mas não por admiração genuína. Aplaude porque é conveniente, porque enquanto você continuar sendo previsível, acessível, dócil e maleável, você é inofensivo. E aquilo que não ameaça, aquilo que não impõe limites, também nunca é respeitado. Maquiavel, em sua clareza brutal, dizia que o governante que deseja ser apenas bom acabará destruído por aqueles que não são. A bondade por si só não é virtude, é ingenuidade quando desacompanhada de força. A ingenuidade neste mundo é um convite direto ao abuso. Um homem que deseja agir sempre de maneira virtuosa está fadado à ruína entre tantos que não são virtuosos. Releia essa frase na sua mente. Deixe que ela fira o seu ego se for preciso, porque esse corte pode ser o início exato da sua libertação. A verdade é que você foi educado para agradar, não para viver. Desde cedo te ensinaram que a sua aceitação dependia da sua obediência. Não grite, isso é feio. Engole o choro. Seja um menino bonzinho. Você está sendo uma menina má. E assim, pouco a pouco, você aprendeu que sentir raiva era errado, que reagir a uma injustiça era falta de educação, que impor limites era uma atitude agressiva. Você aprendeu a se mutilar emocionalmente, apenas para ser aceito na mesa dos outros. Mas a pergunta que te faço agora é brutal. Aceito por quem? Respeitado por quem? Valorizado por quem? Porque no final das contas, mesmo fazendo tudo certo, você ainda se sente invisível. Ainda precisa implorar por um pingo de reconhecimento. Ainda vive com a sensação sufocante de que está sempre em dívida, sempre em falta, sempre correndo atrás para ser considerado suficiente. O moralismo ingênuo nos faz acreditar que a vida é um tribunal justo, onde os juízes premiam os comportados. No entanto, a observação fria do comportamento humano revela uma estrutura bem diferente. Os indivíduos que alcançam autoridade e mantêm sua dignidade preservada não são aqueles que cedem a cada sopro de exigência externa. Pelo contrário, são os que compreendem que compreensão ilimitada é interpretada como fraqueza. Quando você se recusa a colocar barreiras sob a justificativa de manter a paz, você não está promovendo a paz, está apenas financiando a sua própria submissão e entregando o controle do seu espaço vital para terceiros. A prisão da boa intenção e o ciclo da submissão. É aqui que começa o colapso interno. A bondade virou cárcere. Você está preso numa cela decorada com frases bonitas. As pessoas te dizem: você é tão gentil, tão compreensivo, sempre tão equilibrado. Nossa, como você é querida. Mas por trás de cada um desses elogios existe uma cobrança não dita e egoísta. Continue se anulando para que eu me sinta confortável. E você continua. Continua mesmo quando dói por dentro, mesmo quando sente revolta,
mesmo quando o seu silêncio grita no peito. A grande tragédia do bonzinho é confundir esse sofrimento silencioso com nobreza e caráter. Você acha que está fazendo o certo, que está sendo íntegro e superior moralmente, mas o mundo não vê a sua intenção secreta. O mundo reage apenas à sua postura, e a sua postura atual é de passividade. Você pode ter o coração mais puro do planeta e ainda assim ser pisoteado, porque pureza sem presença firme é só mais uma vítima no chão. A bondade sem força vira moeda de troca para os espertos, vira desculpa perfeita para os exploradores, vira o prato principal para os predadores emocionais que se alimentam da sua culpa, da sua hesitação e da sua vontade desesperada de ser aceito. E quanto mais você tenta mostrar que é compreensível e confiável, mais vira uma ferramenta na mão dos outros. Ferramenta, não pessoa. Agora pense bem. Você já percebeu isso? Já percebeu que quem impõe respeito de verdade não precisa ficar dando explicações longas? Já notou que quem coloca limites claros, mesmo que não seja a pessoa mais simpática, é ouvido e levado a sério? Enquanto você, com toda a sua gentileza e disponibilidade, segue sendo interrompido, sobrecarregado de tarefas que não são suas e esquecido nos momentos das recompensas? Isso não acontece por acaso. Acontece porque o mundo não respeita os agradáveis. O mundo respeita aqueles que impõem consequências. Maquiavel não era um defensor da crueldade gratuita. Ele era um cirurgião da realidade. Ele olhava para a sociedade e via o que ninguém queria admitir. A moralidade, quando cega e ingênua, é uma excelente ferramenta de dominação sobre os fracos. E quem vive apenas para ser bom, cedo ou tarde perde tudo, inclusive a si mesmo. A pessoa boa que se recusa a encarar o jogo real da vida vira a peça descartável. Você pode dar tudo: seu tempo, seu afeto, sua lealdade, sua energia, mas no dia em que você não for mais útil para os interesses alheios, será ignorado e descartado. E o mais cruel de tudo, sem culpa e sem ressentimento por parte de quem te usou. Afinal de contas, você nunca exigiu nada diferente disso. O mundo entende limites. O mundo não entende e não respeita sacrifícios silenciosos. Esta é a primeira verdade incômoda que você precisa abraçar. A sua bondade está te aprisionando. Não porque ser bom seja errado, mas porque a sua bondade é passiva, covarde e está sendo usada contra você. Enquanto você continuar se escondendo atrás da máscara de boa pessoa, estará negando a sua própria força, a sua voz e a sua dignidade. A perpetuação desse ciclo ocorre porque a mente submissa tende a criar racionalizações elaboradas para justificar sua passividade. Você se convence de que ser tolerante com abusos e desrespeitos é uma demonstração de maturidade ou superioridade espiritual, quando na verdade é apenas a incapacidade de encarar com o custo de um confronto necessário. O medo do atrito faz com que você prefira a lentidão de uma degradação interna ao impacto imediato de uma postura firme. No entanto, quando você adia a imposição de limites para evitar desconfortos momentâneos, acumula um ressentimento acumulado que corrói a sua saúde emocional e anula completamente qualquer possibilidade de ser visto com respeito legítimo. A psicologia do submisso. Porque ser legal é ser fraco. Você não nasceu com essa fome exagerada de agradar todo mundo.
essa urgência em evitar conflitos a qualquer custo, essa ansiedade diante da possibilidade de incomodar alguém, foi algo aprendido, condicionado e imposto ao longo da sua formação, talvez sem palavras, apenas através de olhares frios e punições sutis, que ser você mesmo por inteiro não era seguro. Você aprendeu que o amor e a atenção vinham acompanhados de um preço alto, e esse preço era o silêncio. Quando criança, bastava dizer não gostei ou isso me machucou para ouvir que era mimado, birrento, exagerado. Bastava demonstrar contrariedade para ser rejeitado. Para não perder o afeto, você se moldou. Começou com pequenos gestos, um sorriso forçado, uma frase dizendo que estava bem, quando na verdade não estava. Isso virou o seu modo automático de existir. Engolir sapos, ceder antes mesmo que te peçam, fingir que não se importa quando está destruído por dentro. Tudo isso virou sua rotina. Em algum ponto da sua história, você internalizou que a sua sobrevivência emocional dependia exclusivamente de não criar atritos. O problema é que essa adaptação infantil virou submissão na sua vida adulta, virou um mecanismo inconsciente de autoabandono. Você se tornou um mestre em ler as emoções dos outros, em medir as palavras, em se antecipar às decepções, tudo para evitar o desconforto de ser mal visto. Mas sabe o que é mais doloroso? Você acredita que essa postura é empatia e compaixão. Não é. É medo. É medo de ser rejeitado, medo de ser julgado, medo de ser confrontado, medo de ser chamado de egoísta ou insensível. É o medo paralisante de ser quem você realmente é. Alguém com limites, com vontades próprias, com raiva legítima e com voz. E enquanto você vive dominado por esse medo disfarçado de gentileza, o mundo te lê com clareza matemática, e a leitura que fazem de você é uma só: fraqueza. Maquiavel entendia perfeitamente a psicologia das relações humanas. Ele sabia que as pessoas só respeitavam aquilo que representa limite e consequência. Quem nunca ameaça se retirar, quem nunca confronta uma injustiça, quem nunca diz um basta firme, jamais será levado a sério. E isso implica diretamente a sua vida diária. Você pode ser a pessoa mais gentil do mundo, mas se nunca se posiciona, será tratado como um recurso conveniente, não como uma presença marcante. Você pode ser extremamente generoso, mas se a sua generosidade não ter critérios nem pausas, ela deixa de ser vista como virtude e passa a ser tratada como obrigação. Já pensou como as pessoas boazinhas sempre estão correndo atrás dos outros, sempre se justificando, explicando demais as suas decisões e pedindo desculpas por existirem? Enquanto isso, aqueles que impõem limites, mesmo sendo menos simpáticos, são ouvidos, respeitados e lembrados. Isso não é coincidência, é a estrutura do comportamento humano. Existe uma confusão enorme na nossa sociedade entre ser uma pessoa legal e ser uma pessoa boa. Ser legal é tentar ser agradável para evitar conflitos superficiais. É sorrir por fora enquanto sangra por dentro. É dizer sim para o outro enquanto diz não para si mesmo. Ser bom é ser justo, íntegro e firme. É ter coragem de enfrentar o conflito necessário para defender o que é correto. É olhar nos olhos do outro e dizer: eu te respeito, mas isso me fere e eu não aceito mais. A psicologia do submisso é a psicologia da servidão voluntária.
O submisso vive com medo constante de ser abandonado. A pessoa assertiva vive com a clareza de quem sabe o seu próprio valor. O submisso se esconde atrás de máscaras de uma pessoa boazinha. A pessoa firme mostra o rosto, mesmo quando a situação é desconfortável. Aquele que vive com medo de ser abandonado pelos outros, já que está se abandonando todos os dias no espelho. Se você continuar vivendo assim, tentando ser o personagem preferido de todo mundo, vai acabar completamente vazio. Vai esquecer quem é de verdade. Maquiavel diria: não se trata de ser amado a qualquer preço. Trata-se de não ser ignorado. E você só deixa de ser ignorado quando tem a coragem de se impor. Essa busca incessante por aprovação gera um fenômeno paradoxal. Quanto você mais se desdobra para atender aos caprichos alheios, menos crédito recebe por suas ações. Isso ocorre porque o ser humano tende a atribuir valor àquilo que exige esforço para ser conquistado ou mantido. Quando a sua disponibilidade é absoluta e a sua tolerância a abusos é limitada, as suas conexões deixam de ser vistas como atos de generosidade e passam a ser percebidas como deveres básicos de alguém que não tem alternativas. A gratidão desaparece, onde a submissão se torna a norma. O príncipe em você. Estratégia, imagem e poder pessoal. Você passou a vida inteira acreditando que seria reconhecido puramente pela sua essência. Achava que bastaria ser sincero, trabalhar duro, ser humilde e correto, e as pessoas magicamente veriam a sua verdade interior. Mas Maquiavel escreveu uma sentença que atravessa os séculos como um raio. Todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. Essa frase é um golpe no idealismo ingênuo, mas também uma chave de libertação. Ela nos mostra que o mundo não responde às suas intenções secretas guardadas no peito. O mundo responde à sua imagem, à postura que você projeta, ao respeito que você exige e ao impacto que a sua presença causa. É uma constatação dura, mas real. Enquanto você ficar esperando passivamente que o mundo descubra o seu valor, sem que você demonstre, continuará sendo atropelado por quem sabe se posicionar. A vida, quer você queira ou não, envolve dinâmicas de percepção e poder. Maquiavel não escreveu para criar tiranos, escreveu para ensinar pessoas comuns a não serem devoradas. Ele sabia que, num mundo cheio de lobos, agir como um cordeiro indefensivo é pedir para ser destruído. A saída para essa armadilha é cultivar o que ele chamava de virtude, uma combinação de inteligência estratégica, coragem, firmeza e presença. Maquiavel usou uma metáfora famosa sobre como o indivíduo deve governar a própria vida. Ele precisa ser como dois animais ao mesmo tempo, a raposa e o leão. A raposa é a astúcia e a percepção aguçada. A raposa reconhece as armadilhas emocionais, percebe as intenções ocultas das pessoas, entende os jogos de interesse e sabe exatamente quando calar e observar. Ela não confia cegamente. O leão é a força e a presença que amedrontam os oportunistas. O leão não precisa ficar rugindo o tempo todo, nem dando explicações longas. A sua postura física, o seu olhar e a sua recusa em aceitar desrespeito são suficientes para dizer: comigo, não. Você precisa integrar essas duas forças no seu caráter. Precisa da esperteza da raposa para não ser manipulado por falsas promessas e da força do leão para impor limites inegociáveis. Isso não significa virar uma pessoa má,
fria ou calculista. Significa entender que a sua bondade, sem uma estrutura de proteção, vira um problema emocional. É hora de parar de pedir licença para existir. Pare de pedir aprovação para cada decisão que toma. O respeito não se conquista gritando ou implorando. Conquista-se com o silêncio firme, com a clareza do não e com a coragem de sustentar a sua posição, mesmo quando a pressão contraria. Quando você se mostra sempre disponível e compreensível demais, as pessoas te tratam como um objeto comum. Mas quando você passa a agir com postura, reservas estratégicas e limites claros, o mundo é obrigado a mudar a forma como te enxerga. O maior poder que você pode desenvolver não é dominar os outros, mas parar imediatamente de ser dominado pelo medo de desagradar. Desenvolver essa presença estratégica exige abandonar a ilusão de que a passividade trará a proteção. O indivíduo sem preparo tático torna-se um alvo fácil em qualquer ambiente social ou profissional. A postura de quem se respeita não é ruidosa. É composta por uma firmeza silenciosa que comunica com clareza quais comportamentos serão tolerados e quais resultarão no encerramento imediato do acesso à sua vida. A raposa ensina a enxergar as manipulações antes que produzam efeito, enquanto o leão garante que a resposta à transgressão seja definitiva. A união dessas qualidades constrói um caráter maduro, que não agride, mas tampouco aceita ser violado. Liberdade ou aprovação, a escolha brutal. Chegou a hora de fazer a pergunta que você provavelmente evitou a vida inteira. É uma pergunta simples na superfície, mas devastadora nas suas consequências. Você quer ser amado por todo mundo ou quer ser livre? Essa é a escolha brutal que a filosofia de Maquiavel te obriga a encarar, porque a busca desesperada por ser amado e aceito por todos é a prisão mais sutil e eficiente que existe. E o pior, é uma prisão onde você mesmo segura a chave pelo lado de dentro. Você não precisa de grades de ferro quando tem independência emocional. Não precisa de correntes quando vive com medo de decepcionar os outros. A obsessão por parecer sempre bom, agradável e solícito não vem de um coração puro e altruísta. Vem do medo profundo de não ser aceito exatamente do jeito que você é. Por causa desse medo, você se molda continuamente, desfaz a sua personalidade para caber na vida dos outros, diz sim quando o seu corpo grita não, perdoa desrespeitos rápidos demais, sorri quando está tomado pela raiva, e quando se dá conta, passou anos interpretando um papel que nem é seu. Você virou o que os outros precisavam e esqueceu completamente de quem você era antes de se anular. O homem que vive apenas para ser amado será eternamente um escravo do olhar alheio. Aquele que deseja ser livre deve estar disposto a encarar o desconforto de ser incompreendido. A verdadeira liberdade começa no momento preciso em que você para de se preocupar com o que os outros esperam de você e passa a viver de acordo com os seus próprios princípios e limites. Mas não exagere, essa transição não é confortável. Quando você decidir parar de ser o bonzinho de estimação, algumas pessoas vão se afastar, vão dizer que você mudou, que você ficou frio, egoísta ou difícil de lidar. Quando ouvir isso, não recue. Entenda o que está acontecendo de verdade. Você não ficou ruim, você apenas parou de ser manipulável. As pessoas que se incomodam com seus novos limites são exatamente aquelas que se beneficiam da sua antiga falta de limites. A liberdade exige a coragem de suportar a desaprovação alheia, sem baixar a cabeça. O amor que vale a pena
não exige que você se destrua para mantê-lo, e o respeito que te fortalece não nasce da submissão passiva, mas sim da sua capacidade de se manter inteiro diante da pressão. Ninguém virá te salvar dessa cela. A decisão de parar de se anular é exclusivamente sua. Compreender essa dinâmica altera fundamentalmente a maneira como você lida com a rejeição. A desaprovação daqueles que buscam explorá-lo deixa de ser um motivo de sofrimento e passa a ser reconhecida como um indicador direto de eficácia. Quando você impõe limites e a resposta do outro é o ressentimento ou o afastamento, torna-se evidente que a relação mantida até ali se sustentava unicamente pela sua conveniência e docilidade. A libertação da necessidade de agrado universal limpa o ambiente social, afastando os parasitas emocionais e abrindo espaço apenas para interações baseadas na reciprocidade genuína e no respeito mútuo. Conclusão reflexiva e um novo posicionamento. Você passou por todas as camadas dessa reflexão. Descobriu a ilusão da bondade ingênua, encarou as raízes psicológicas do comportamento submisso, descobriu a força estratégica das ideias de Maquiavel e se deparou com a escolha entre a aprovação dos outros e a sua própria liberdade. Agora, resta a decisão prática. O que você fará a partir desse momento? Continuará tentando agradar a todos a custo do seu próprio bem-estar ou começará a ser fiel a si mesmo? Transformações reais não acontecem com discursos dramáticos, acontecem nas pequenas atitudes silenciosas do dia a dia. Acontecem na primeira vez em que você diz um não seco e educado, sem dar 5 justificativas diferentes. Acontecem quando você decide não responder a uma provocação. Acontecem quando você se retira de um ambiente onde não é respeitado. Se você acompanhou este texto até aqui, é porque algo dentro de você não aguenta mais a antiga fantasia de ser bom a qualquer custo. Essa insatisfação, esse incômodo no peito, não é algo ruim. É o sinal claro de que a sua dignidade está tentando emergir. Eu, particularmente, me lembro da primeira vez que percebi que minha bondade estava me destruindo. Foi numa conversa com um amigo que eu admirava. Alguém que, sem saber, me dizia com os olhos, sempre a mesma coisa. Você é gentil demais para esse mundo. Na época, achava que era um elogio. Hoje, eu vejo que era um aviso claro de vulnerabilidade. Eu aceitava tudo, me doava, me calava, me adaptava. Mas um dia, depois de mais uma situação em que eu me vi completamente ignorado e desvalorizado, senti uma raiva profunda que me queimou por dentro. Raiva dos outros, talvez, mas principalmente raiva de mim mesmo por ter me permitido chegar até aquele ponto. Naquela mesma noite, escrevi uma frase num papel e deixei colado no meu espelho para que nunca mais me esquecesse. Ser bom não é se apagar. Ser bom é ter a coragem de existir inteiro. Demorei anos para entender e assimilar a profundidade desse conceito, e talvez você esteja passando exatamente por esse mesmo processo. Ser uma pessoa boa de verdade não significa sumir, se apegar ou virar um capacho para os outros brilharem. Ser bom é ter coragem de existir por inteiro, com as suas virtudes, mas também com seus limites, com a sua voz e com a sua força. A partir de hoje, recuse-se a viver no piloto automático da submissão. Não faça nada apenas por culpa ou por medo de ser mal visto. Faça apenas o que for alinhado com a sua verdade e com o seu respeito próprio. Assuma a condução da sua própria história.
Deixe de ser um figurante dócil no teatro dos outros e torne-se finalmente o verdadeiro senhor do seu destino. Se de alguma forma esse conteúdo tocou em você, curta este vídeo, comente, participe, se inscreva no canal, ajuda muito esse trabalho. Até o próximo encontro.